Olá, que bom que você veio para mais um encontro. Eu espero que você esteja mais feliz e enxergando melhor. Hoje nós vamos falar sobre gratidão. E a pergunta que eu começo fazendo para você é: você tem costume de agradecer mais ou de reclamar mais? Por exemplo, você fala mais frases do tipo: tá calor hoje, né? Como tá frio? Essa chuva chata, que seca terrível. Ou você faz frases do tipo: que chuvinha gostosa, que calor agradável, que frio gostoso. Percebeu a diferença? A mesma situação eu posso reclamar ou eu posso agradecer. Você sabia que no Brasil nós temos o Dia de Ação de Graças? É isso mesmo. No ano de 1966 foi assinada uma lei por Castelo Branco, então presidente da República, onde ele nomeou a última quinta-feira do mês de novembro como sendo o Dia de Ação de Graças. Claro que não é feriado, infelizmente. Não que eu queira mais um feriado no Brasil, porque nós já temos 12 feriados nacionais e pelo menos aqui na minha cidade, Conselheiro Pena, 4 feriados municipais. Ao todo, 16 feriados. Mas bem que aqui no Brasil, nós poderíamos ter sim o Dia de Ação de Graças, um dia especial, um feriado nacional, assim como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre gratidão? Eu convido você a ler comigo Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que história surpreendente! Aqui relata o Dr. Lucas o encontro de Jesus com 10 leprosos, que ficaram de longe, de acordo com o costume da época. Eles não poderiam se aproximar das pessoas e ainda teriam que gritar: imundo, imundo, ou seja, fique bem longe de mim. Eles estavam fora da aldeia, da vila, porque eles não poderiam estar dentro da vila. Segundo a tradição da época, o costume, quem dava o diagnóstico da doença eram os sacerdotes. Uma vez que a pessoa aparecesse com os sintomas da lepra, ele deveria procurar então o sacerdote, que era o médico da época, e este então dava-lhe o diagnóstico. O que acontecia com ele? Ele tinha o seu nome riscado das pessoas da cidade. E ele então era convidado, para não dizer obrigado, a se retirar da cidade e viver então em colônias com outros leprosos. E ali então era uma vida triste e um fim terrível que aguardava essas pessoas. Aqui nós vemos um relato de 10 pessoas. E eles começam a implorar a Jesus por misericórdia. E Jesus, ainda de longe, dá uma ordem para eles: vá e mostrem aos sacerdotes. Os sacerdotes ficavam em Jerusalém, eles deveriam percorrer uma distância até chegar em Jerusalém. O que eles tinham a perder? Nada. Mas precisava de algo importante, a fé. Então eles saem da presença de Jesus. Uma observação importante: eles saem da presença de Jesus ainda leprosos. No caminho, eles percebem que foram curados. Como, você pode perguntar? Não precisava ser médico para saber que haviam sido curados. Provavelmente eles já estavam no estágio bem avançado da doença, onde não tinham mais, por exemplo, dedos, nariz, orelhas, e eles perceberam que estavam restaurados.
Acontece então algo surpreendente. Um dos 10 decide voltar e dar graças a Deus. Quando era ministro da Fazenda do governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas, um grande estadista brasileiro, conta em sua autobiografia que uma vez por semana ele costumava fazer audiências públicas com pessoas que quisessem fazer-lhe algum pedido. E ele conta que tinha um senhor vestido de preto que todas as semanas comparecia e ficava na fila. Quando chegava a sua vez, ele dava a vez para o próximo e voltava para o final da fila. Isso ocorreu durante várias semanas. Intrigado, Vargas pede então para chamar o homem e lhe pergunta: qual o motivo dessa conduta estranha? Ele disse assim: doutor, eu não venho aqui para lhe pedir nada. Eu venho apenas para lhe agradecer o cuidado que o senhor tem com os pobres. Getúlio Vargas então concluiu que durante aqueles anos nunca ninguém o havia procurado para agradecer. E o único que o fez era louco. Você percebeu a dificuldade que temos em agradecer? Assim como na história da cura dos 10 leprosos, apenas um voltou. Getúlio Vargas não achou ninguém que voltasse para agradecer, apenas um lunático. A pergunta que eu faço para você: por que nós, seres humanos, somos tão reticentes em agradecer? Por que nós temos tantas dificuldades? Eu trouxe aqui para vocês 3 razões. A primeira delas, nós não agradecemos porque sempre pensamos que merecemos mais do que aquilo que recebemos. É isso mesmo. Lembra da história de Jesus? Os 9 provavelmente eram judeus, descendentes de Abraão, e por isso achavam-se no direito de terem a cura. Já o único que agradeceu é porque era samaritano. Ele pensou assim: eu não tenho esse direito e mesmo assim eu recebi, por isso eu agradeço. Esse é um grande mal que acontece conosco, quando a gente se acha no direito de receber essas bênçãos. Quer ver só? Quando você pega o seu salário, o que você faz? Você agradece? Ou você reclama mais ou menos assim: só isso? Porque muitas vezes nós achamos que merecemos receber mais do que de fato aquilo que recebemos. Se você pensa assim, você vai agradecer. Por quê? E um aposentado? Você conhece algum aposentado que vai lá no final do mês e pega lá o seu aposento? Você já viu algum agradecer? Pegar o dinheiro e falar assim: obrigado, Senhor. Eu não precisei trabalhar e mesmo assim eu recebi o meu sustento. É muito raro. Eu conheço uma pessoa assim, mas é muito raro. A maioria das pessoas pega e fala assim: essa miséria não dá para nada. Você entendeu? A segunda razão pela qual nós temos tanta dificuldade em agradecer é que falta nos entender que Deus não nos dá aquilo que queremos, mas aquilo que realmente necessitamos. E o que é que nós necessitamos? Só Ele sabe. Em um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, nos fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Partindo desse pressuposto, algumas pessoas pensam que Deus é um gênio da lâmpada, onde Ele está sempre disposto a nos conceder os 3 desejos, ou muito mais, do que aquilo que nós queremos. Mas não é bem assim que significa. Por exemplo, quando diz que nada nos faltará, o que não vai faltar não são as coisas, e sim o pastor. Fica bem claro na sequência, porque lá diz que Ele é que nos leva aos pastos verdejantes, às fontes das águas, Ele que acalma a nossa alma, Ele que nos traz paz, e ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Você entende? Então, o que é que não vai faltar? O que não vai faltar é o pastor. E isso o próprio Jesus, que é o nosso pastor, quando Ele esteve aqui, quando Ele estava indo para o céu, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, a promessa é que o pastor estará conosco. Ele não vai faltar. Entendeu isso? A terceira razão pela qual nós agradecemos pouco é porque a nossa visão é muito limitada e não nos permite enxergar que mesmo as coisas ruins que nos acontecem podem ser bênçãos disfarçadas. Quando eu era adolescente, eu nunca me esqueço de uma pregação da querida irmã Iselina Alves.
Ela contou uma história de um rapaz que estava indo para a igreja e no caminho esse rapaz foi abordado por 2 ladrões que estavam com arma em suas mãos. E eles então lhe roubaram sua carteira contendo todo o seu dinheiro. Ao chegar na igreja, esse rapaz disse assim: eu quero fazer um agradecimento a Deus e eu tenho 4 motivos para agradecer. As pessoas acharam estranho e ele disse: primeiro motivo, eu quero agradecer porque eu tinha dinheiro para ser roubado. Porque muitas vezes, quando não tem o dinheiro, às vezes o assaltante acaba matando a pessoa porque ele não tem dinheiro. Segunda razão, eu quero agradecer a Deus porque o dinheiro roubado era meu. Eu não preciso então pagar esse dinheiro para ninguém. A terceira razão que eu tenho para agradecer a Deus é que eles levaram meu dinheiro e não minha vida. E por último, a quarta razão que eu tenho para agradecer a Deus é que eu era a vítima e não o ladrão. Uau! Que história fantástica! Tem tudo a ver com o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18, onde ele diz assim: em tudo dai graças. Não, é diferente de dar graças por tudo. Ele não estava agradecendo por ter sido assaltado, não. Mas mesmo apesar de ter sido assaltado, ele encontrou 4 motivos para agradecer a Deus. E esse é o verdadeiro significado. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Eu gosto muito de uma história. No século XIX, nos Estados Unidos, conta-se que tinha um fazendeiro muito famoso e muito querido ali por seus amigos e vizinhos de propriedade. E esse fazendeiro tinha um cavalo muito famoso e muito valioso. Um certo dia, esse cavalo desapareceu. Então, seus vizinhos e amigos foram até a sua casa para se consolidar com ele, porque ele havia perdido o seu famoso cavalo. E qual não foi a surpresa deles quando ele disse assim: não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Passaram-se alguns dias e o seu cavalo que havia desaparecido retornou e ainda trouxe consigo outros cavalos selvagens, que era costume naquelas terras. Mais uma vez, os seus vizinhos então retornam à sua casa felizes e dizendo: olha, isso é que é sorte. O seu cavalo voltou e ainda trouxe outros cavalos com ele. O fazendeiro então disse: não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. E eles ficaram sem entender. Algum tempo depois, o seu único filho foi domar um desses cavalos selvagens. E ele então se acidenta, cai e quebra a sua perna. Mais uma vez os vizinhos vão até a sua casa e o que eles ouvem? Isso mesmo que você pensou. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Poucos dias depois, eles recebem uma carta do governo americano convidando aquele rapaz para a guerra. E qual foi o resultado? Ele não foi para a guerra porque estava com a perna quebrada. Então, quando os vizinhos retornam à casa daquele senhor, ele disse o seguinte: hoje eu sei que foi bom o meu cavalo ter sumido. Agora ficou claro para você o que Paulo quis dizer em Romanos 8:28? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É sempre assim. Mesmo as coisas ruins que nos acontecem podem ser bênçãos disfarçadas. Agora eu quero trazer para vocês 3 razões por que nós devemos agradecer. Em primeiro lugar, gratidão é fonte de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Muitos sintomas, como ansiedade, depressão, sentimento de vingança, ira, sempre foram estudados à luz da psicologia e da psicanálise. E a conclusão que eles chegaram é que todos esses sintomas negativos conduzem a pessoa à enfermidade, a doenças mentais e até à morte. Mas somente a partir do ano 2000 que a ciência, através da psicologia, decidiu estudar o contrário. Eles pensaram assim: se esses sintomas negativos causam doenças, será que o contrário não é verdadeiro? Será que um coração agradecido não traz saúde? E sabe o que eles descobriram? Exatamente isso. Que você ter um coração agradecido é sinônimo de saúde física e emocional. Falando sobre esse assunto, em um dia em que se comemorava o Dia de Ação de Graças, aqui no Laboratório de Análises Clínicas São José, que aliás todos os anos eles comemoram, a última quinta-feira do mês de novembro, eu disse uma frase, o seguinte: a gratidão
é o antídoto contra a murmuração e é um caminho para a felicidade e saúde. Essa frase repercutiu e uma pessoa até pediu se podia publicar em seu Facebook. Eu disse que sim. Esse é o segredo para a saúde e felicidade. Aliás, esse já é o segundo ponto. Por que nós devemos agradecer? Primeiro, para termos saúde e segundo, para termos felicidade. Um coração agradecido é sinônimo de felicidade. Em terceiro lugar, quando nós não temos um coração agradecido, nós corremos o risco de esquecermos do próprio Deus. É isso mesmo. Confira o que Romanos 1, 21 e 22 Paulo nos diz. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Perceberam o risco que nós corremos ao não termos um coração agradecido a Deus? Infelicidade, doenças e até o afastamento e esquecimento do próprio Deus e de quem Ele é para nós. Por isso eu quero fazer um convite para você. A partir de hoje, tome essa decisão de ter um coração mais agradecido, de falar mais vezes obrigado, muito obrigado, tanto para as pessoas que nos servem, que estão ao nosso redor, quanto para o nosso Deus, independente das circunstâncias. Eu tenho certeza que você conseguirá encontrar situações para agradecer a Deus em qualquer momento. Faça isso. Você quer ter saúde? Você quer ser feliz? E você quer que Deus continue sendo o verdadeiro Deus para você? Agradeça. Agradeça. Você pode se perguntar: o que eu preciso fazer? Qual é a melhor forma de agradecer a Deus por tudo? Davi já respondeu isso há 3.000 anos atrás. Lá no Salmo 116, ele faz uma pergunta para Deus: o que eu vou dar para o Senhor por tudo que Ele fez? Como eu vou agradecer a Deus? E aí ele mesmo responde: eu vou tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor enquanto eu viver. Por que você não toma essa mesma decisão? A maior forma de ter um coração agradecido é você entregar-se a Deus, aceitar a salvação que Ele te oferece e viver para louvar o nome dEle. Eu convido você a orar comigo. Se você puder, feche seus olhos. Querido Deus, ajuda-nos, ensina-nos a termos um coração agradecido. Nós vimos aqui que nós temos várias razões para a nossa ingratidão, mas nós queremos, ó Pai, com a ajuda de Jesus, termos um coração agradecido, assim como aquele samaritano leproso que voltou para agradecer depois de ter sido curado. Coloque em nós esse desejo de em tudo darmos graças e colocarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. E assim o resultado será felicidade, saúde e principalmente reconhecendo a Deus como o único Senhor da nossa vida. Permaneça conosco e nós agradecemos por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.